Amém e amém, Pai. Glória a Deus. Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 28. Livro de Gênesis, capítulo de número 28. Santo Deus. Versículo 11. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, a saber, Jacó. Pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão terrível é este lugar! É casa de Deus, é porta dos céus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Jamais subestime uma resposta de Deus, uma solução de Deus, a capacidade de Deus de nos dar uma resposta, nos dar uma solução. Ele é aquele que muda radicalmente a vida de tantas pessoas, como mudou a vida de José, que no mesmo dia estava na prisão egípcia e passou a estar nos palácios ou no castelo de Faraó. Passou de prisioneiro ao segundo em comando no Egito, num mesmo dia. Não pela vontade de Faraó, não pela vontade dos homens, não pelo favorecimento ou pela gratidão de qualquer pessoa, mas pela soberania de Deus que conduzia a vida de José. A vida de José foi conduzida por Deus soberanamente, pela vontade dele. José viveu o que viveu. Não digo que Deus deseje o nosso mal, mas que há um processo, por vezes, em nossa vida, para que o Senhor venha nos abençoar da forma como o Senhor deseja nos abençoar. Jamais José poderia
ter alcançado o que ele alcançou se ele não tivesse passado pelo que ele passou. Se ele permanecesse na casa de seu pai, ele nunca estaria aonde ele deveria estar pela vontade de Deus, que foi na corte de Faraó como o segundo em comando em todo o Egito. Mas para isto ele vivenciou todo aquele processo, toda aquela provação. E muitas vezes dentro da provação, privações que ele jamais imaginaria que iria passar. Mas Deus o tomou de um lugar tão baixo e o colocou em um lugar tão alto. E aqui, nesse texto que encontramos sobre Jacó, pai de José, sobre Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, este homem de Deus, que ainda vivenciava suas experiências com o Senhor, conhecendo ao Senhor, no processo de se aprofundar no seu relacionamento com o Deus de seu pai, com o Deus de Abraão, que a ele se revelava. Jacó vive uma situação difícil. E quantos de nós e quantos dos que nos ouvem nesta manhã, que nos assistem pela live, estes estão vivenciando situações verdadeiramente difíceis, situações em que necessitam de um milagre. Quantas vezes nós não usamos essa expressão, só um milagre? Só um milagre. Só um milagre para resolver o problema que eu estou vivenciando. Só um milagre para transformar a realidade que eu estou vivendo. Só um milagre para que eu seja curado. Só um milagre para que eu pague minhas dívidas. Só um milagre para que eu saia da dificuldade aonde eu estou. Só um milagre para que eu alcance isto ou eu consiga aquilo. Só um milagre. Como se disséssemos a Deus, Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu preciso de um milagre. Eu necessito de um milagre, Senhor. Jacó está num momento em sua vida, num momento de crise, num momento de dificuldade. Jacó tinha sido abençoado. Ele seguiu o conselho de sua mãe, e que se perceba que havia uma astúcia da parte da mãe, uma astúcia da parte dele, e assim teve a bênção da parte de seu pai, e tomou aquilo que seu pai desejava dar a seu irmão. Alguma consciência de que isto era a vontade de Deus, que Jacó era o escolhido, que Jacó era o abençoado, que Jacó era amado e querido de Deus. Creio que Isaac alcançou. Por quê? Quando Isaac chama Jacó e diz, vai, sai e vai à casa de seu tio Labão, vai à parentela de sua mãe, não cases com nenhuma mulher desta terra. E então, a Bíblia diz, e Isaac o abençoou. Mais uma vez, esse que já tinha abençoado, se da primeira vez foi astúcia, da segunda vez foi de boa vontade. O abençoou. E o despediu, o enviou. Mas nós sabemos que Jacó também fugia de seu irmão Esaú, que decidira matá-lo. Jacó, então, vive um problema. Jacó vive uma dificuldade. Jacó sai da terra onde está seu pai, onde está sua mãe, onde está sua família, onde está tudo que até então ele conhecia, e vai a uma outra terra, vai a um outro lugar. E no meio deste caminho, ele para.
Ele para já ao pôr do sol, ele para ao anoitecer, ele para dormir e toma. Estranhamente, a Bíblia diz, ele toma uma pedra como travesseiro. Quando alguém busca um travesseiro, busca conforto. E se existe algo que uma pedra não dá, é conforto. E ali, no único conforto que ele tinha, que era algo duro, quantas pessoas hoje, o único conforto que tem é algo duro, é algo difícil, é algo que mais fere, é algo que mais é bruto do que suave. Quantas pessoas só têm isto como seu conforto? Só conseguem colocar a sua cabeça numa dura e fria pedra. Assim, ali usou Jacó a pedra como travesseiro. A Bíblia nos diz que quando estamos aflitos, como estamos angustiados, quando estamos preocupados, nós devemos consultar o travesseiro. Devemos descansar, aquietar, deitar a cabeça sobre o travesseiro. E naquele momento, Jacó põe a sua cabeça sobre a pedra, põe a sua cabeça sobre a pedra que era seu travesseiro naquele momento. E consulta o travesseiro, consulta a pedra. E a pedra não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Que nós também devemos colocar a nossa cabeça sobre a pedra. Sobre a pedra, descansar sobre Cristo. Nos momentos de grande dificuldade, nos momentos de grande aflição, nos momentos de grande ansiedade, de grande perturbação, nos momentos em que não temos respostas, em que não temos soluções. Tudo que estava diante de Jacó era uma grande incógnita. Imagine você tem toda a sua vida, você tem toda a sua experiência de vida. O que Jacó conhecia, o que Jacó vivenciava, era a experiência na realidade de sua família, da tribo, que era uma tribo de seu pai, nômades, ali, eles. E agora, ele vai para a incerteza de um futuro. Ele precisava de uma resposta, ele precisava de uma solução. Jacó estava em fuga. Jacó estava, volto a dizer, em fuga. E naquele momento, quando ele tem aquela revelação, quando ela tem a revelação de que Deus está ali, e não apenas de que Deus está ali, de que Deus está com ele. Que Deus está presente. Todos nós sabemos que Ele está presente, que Ele se faz presente. Essa é a diferença. Que Deus estava ali, e não somente estava ali, estava com ele. Isso lhe deu um temor. Ele substituiu o temor que ele tinha de seu irmão pelo temor para com Deus. Jesus nos diz: não temei aos homens que podem matar, mas temei a Deus, que depois da morte pode fazer perecer. Ele então bota o seu temor no lugar certo.
E quando nós tememos a Deus, nós não tememos outras coisas, porque temer a Deus é sujeitar-se a Deus, temer a Deus é obedecer a Deus, temer a Deus é saber que a vontade de Deus está sendo realizada em nossa vida. Então não tememos mais a nada e a ninguém. Por quê? Porque tememos a Deus. E Jacó ali toma uma mudança de postura. E hoje, nessa manhã de domingo, eu desejo que todos nós tomemos uma mudança de postura, como a de Jacó. Jacó fugia. Daquele momento em diante, Jacó não fugia mais. Ele ia em direção a um futuro, a uma promessa de Deus em sua vida. Ele agora tem uma segurança, ele tem uma promessa de Deus em sua vida. Ele muda sua fuga por uma conquista de um futuro. Eu serei contigo. E a Bíblia nos diz que Jacó assim falou com o Senhor, que tudo bem? Se Deus for com ele, se Deus fosse com ele, e o abençoasse, e o guardasse, e não faltasse o que vestir, o que comer, ele voltaria e edificaria para o Senhor casa. Eu acho tão interessante isto, porque normalmente nós dizemos Davi, e com razão falamos, decidiu edificar casa ao Senhor. Mas nesse texto, quem decide edificar uma casa ao Senhor é Jacó. E ele decide o lugar. E justamente neste lugar, a casa do Senhor foi construída. O templo do Senhor foi construído. Ali tomou ele a pedra, ali derramou ele azeite sobre a pedra, ali levantou ele um arco naquele lugar, que passado um tempo, quando ele retorna à terra, ele retorna a esse mesmo lugar, ele retorna a essa mesma pedra, ele toma a mesma pedra, ele no lugar da pedra faz algo diferente do que fizera a primeira vez. Ele faz um altar. Um altar. Não apenas um memorial, ele faz um altar. E depois levanta uma coluna. O memorial, que antes era apenas uma pedra, agora é toda uma coluna. E junto daquela coluna, um altar. E ali Jacó oferece sacrifício ao Senhor, em gratidão ao Senhor, sabendo que o Senhor é com ele, sabendo que o Senhor cumpriu todo o propósito. E veja, a vida de Jacó prosperou sobrenaturalmente a partir de Betel, a partir da casa de Deus. Jacó sai com nada. Jacó volta com mais do que tudo que ele poderia ter recebido na casa do seu pai. Mais tem Deus para nos dar do que a vida, do que o mundo, do que o diabo tem para nos tirar. Seu irmão ficou com tudo. Seu irmão ficou com todas as posses, seu irmão ficou com todas as riquezas, e seu pai era homem, segundo a Bíblia, extremamente rico. Mas Jacó volta mais próspero, mais enriquecido, mais abençoado, mas ele sai de lá sem nada. Apenas, e isso é que faz a diferença, com a bênção.
Hoje nós queremos ministrar na vida de todas as pessoas uma bênção que transforma toda a nossa realidade. Por isso eu iniciei dizendo, nunca subestime o que Deus pode fazer. A transformação radical que Deus pode fazer na tua vida, na nossa vida, nos ministérios, nas igrejas. Deus é Deus poderoso, Deus é Deus grandioso, Deus é Deus misericórdia, e Ele tem o poder para abençoar a você, a cada um de nós, a todos nós. Confiemos no Senhor. Eu não sei se você está em fuga, eu não sei se você está fugindo de uma dificuldade, de um problema, de uma necessidade, de uma enfermidade. Eu sei que maior é Deus que todas estas coisas. E o que vê ele? Ele vê uma escada. Nós chamamos isso a escada de Jacó, que dizia os anjos de Deus subindo e descendo. Me chama a atenção esse subindo e descendo. Pois eu não sei quanto a você, quanto a mim, vendo uma escada que liga a terra aos céus, pois assim diz, sobre sonhou e exposta na terra, uma escada cujo topo atingia os céus. Não era uma escada posta no céu que atingia a terra. Era uma escada posta na terra que atingia os céus. Era uma escada que ia da terra aos céus. Então dizia, os anjos subiam da terra aos céus. Porque, para mim, o lugar dos anjos é nos céus. Então, naturalmente, eu falaria dos céus para a terra. Os anjos de Deus subiam da terra para o céu. Por que subiam da terra para o céu? E não do céu para a terra. Desciam. Mas subiam. Porque a Bíblia diz, não somente que a escada estava lá, e os anjos de Deus subiam e desciam, primeiro subiam e depois desciam. Por quê? Porque perto dele estava Deus. Os anjos partiam de onde Deus estava. Glória a Deus por isso. Por que os anjos estão conosco? Porque Deus conosco está. Os anjos estão, não nos céus, não na terra, não em qualquer outro lugar, mas onde Deus está. É interessante que Jesus, falando a respeito de nós mesmos, disse, aonde eu estiver, ali estarão comigo. Disse o Senhor também, aonde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, no seu meio eu estarei. Mas ele disse, aonde eu estiver, ali estarão os meus comigo. E assim, de igual maneira, onde Deus está, os anjos de Deus com ele estão. E por isso os anjos subiam e desciam. E Jesus mesmo disse, a seu respeito, ele disse, eis que vocês verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre ele próprio. Eis a escada dos céus, eis a verdadeira conexão entre a terra e os céus, eis por onde os anjos vão e vêm, ou voltam, o Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra porta,
Ninguém vai ao Pai senão através do Filho. Eis a verdadeira escada dos céus, eis Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Os anjos levam algo, digo eu, sobem, mas voltam. Voltam também com algo. Isso não é um movimento aleatório, sem propósito. Eles partem, vão e retornam. Há soluções guardadas nos céus para serem trazidas a cada um de nós. A cada um de nós. Hoje é um dia que nós devemos mudar a nossa postura, a postura de fuga, por uma postura de realização, de construção. Ele para de fugir de seu passado. Ele conquista o seu futuro. Há pessoas que estão fugindo do seu passado, há pessoas que estão presas ao seu passado, há pessoas que estão aprisionadas ao seu passado e fogem dela e não estão conquistando o seu futuro, porque estão apenas numa rota de fuga. Este encontro com Deus muda a nossa vida, esse encontro com Deus transforma a nossa vida, esse encontro com Deus transforma completamente o nosso viver. Nós podemos viver um milagre. Nós necessitamos de um milagre. Nós precisamos vivenciar como Jacó. Quantas vezes nós estamos, eu volto a dizer, com tantas incertezas na vida, sem saber o que nos espera o amanhã. Muitos em nossa nação estão vivendo uma realidade como esta. Muitos no mundo estão vivendo uma realidade como esta. Muitos estão simplesmente em fuga. Em fuga. Por quê? Porque estão dominados por medos, por temores. Estão dominados por esses sentimentos. Muitos têm motivo, têm erros. Jacó errou. Não tenha dúvida que ele errou. Ele enganou seu pai. Ele tirou vantagem de seu irmão. Ele usou a astúcia. Ele aprendeu, Jacó aprendeu a lição, ele se arrependeu. Quando Jacó lida com Labão, ele não usa mais a astúcia, ele usa a fé, é diferente. E ele mesmo diz, ele diz 10 vezes, seu pai Labão mudou o acordo comigo. E se o Senhor não tivesse me abençoado? O Jacó aprendeu. Não mais ele usaria a astúcia. Ele usaria a fé. Ele confiaria plenamente em Deus. E por causa de usar a fé, ele prosperou de uma forma que só a fé pode nos fazer prosperar. Ele foi extremamente abençoado por meio da fé. Porque Deus foi com ele e o abençoou. Essa é a grande diferença. Essa é a transformação determinante na postura de vida de Jacó. E tem que ser a mesma postura de vida de nossas vidas, de cada um de nós.
eu quero te convidar a tomar uma postura de fé. Você pode ter errado, Jacó errou. Você pode ter falhado, você pode estar vivendo as consequências do seu erro, de sua falha. Mas Deus, que é misericordioso, há de abençoar o seu esforço, o seu trabalho, e fará com que tudo concorra para o seu bem. Nós conhecemos bem a história de Jacó na casa de Labão, como tudo aconteceu com ele. Conhecemos o que houve com Jacó e como ele prosperou. E a história das ovelhas malhadas e das não malhadas. E Jacó diz, bem, as que nascerem malhadas serão minhas, as que nascerem não malhadas serão tuas. E o que Deus fez? Só nascia malhada. Então Labão foi e mudou. Bem, dessa vez vai ser diferente. A malhada é minha e a não malhada é sua. Só nascia não malhada. E Labão foi e mudou de novo. E cada vez que Labão mudava, Deus mudava em cima. Ao contrário da expectativa de Labão. E assim Deus abençoou sobremaneira a Jacó. Jacó trabalhou, mas houve um elemento sobrenatural que abençoou a Jacó. Sabe, Deus, quando nos abençoa, abençoa-nos através do nosso esforço, mas há um elemento sobrenatural que faz com que o nosso esforço seja mais do que bem-sucedido. Jesus poderia ter dito, fica tranquilo, Pedro, porque quando chegarmos à praia, a pesca já está garantida. Mas ele não disse isso, ele disse, joga as tuas redes. Joga as tuas redes. Porque é necessário que Pedro jogue as redes e recolha as redes para que a bênção venha. É necessário que Pedro faça algo para que no algo natural de Pedro o Senhor haja sobrenaturalmente. A mesma coisa sobre a moeda na boca do peixe. Jesus disse, joga um anzol e pega um peixe. E tira da boca do peixe a moeda. E paga o teu e paga o meu. Jesus poderia ter feito de várias maneiras essa provisão sobrenatural. Ele poderia ter dito a Pedro, vamos, pode tirar do teu bolso e pode pagar. Porque já está no teu bolso. Ué, não pode? Pode. Mas não foi assim que Jesus disse. Ele disse para um pescador que o pescador fizesse a coisa mais natural que um pescador pode fazer, pescar. E no natural que o pescador faz, Deus supriu de forma sobrenatural. Faça o seu natural e Deus suprirá no meio do seu natural de maneira sobrenatural. Você está pronto para ser abençoado? Você está pronto para receber do Senhor de uma maneira que você não pode imaginar? Pedro disse ao Senhor, confiado em tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Ele não tinha ideia do que aconteceria. Tanto não tinha ideia que a Bíblia diz, surpreendido, surpreso, admirado da pesca que fizera. Pedro estava com temor no coração depois da pesca. Ele disse, isso não é uma coisa normal.
Ele diz: afaste-se de mim, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um homem errado. Ele diz: segue-me, e eu te farei ser pescador de homens. O grande propósito de Deus é muito maior do que apenas nos atender em nossas necessidades. Eu não sei, porque a Bíblia não diz se Pedro vivia um problema de crise econômica. A única coisa que sabemos é que na noite anterior ele nada conseguiu. Não sabemos como iam os negócios de Pedro. Mas é bom que não saibamos, porque nós podemos, então, supor diversas coisas. Mesmo que seus negócios não estivessem mal, naquele dia nada conseguiu. E a grande bênção veio antes da grande bênção, um momento de crise, um momento de necessidade, um momento de debilidade até. E às vezes, as maiores bênçãos na nossa vida são precedidas por esses momentos difíceis, esses momentos sem nada. Eu tenho um amigo que hoje está abençoado, está com bens, está próspero, seu ministério avança, mas ele disse que chegou um tempo em sua vida, quando Deus o chamou para o ministério, quando ele entrou no momento de provação no seu ministério, que ele disse: eu abria a minha geladeira e a minha geladeira era igual a um aquário, só tinha água. Era isso que era a geladeira dele. Hoje a vida dele é diferente, mas foi naquele momento que Deus teve que suprir meu amigo Glaucio Coraiola. Eu estive com ele neste momento de privação, de provação. Eu me lembro andando no carrinho que ele tinha naquela época, hoje outro carro, o carrinho que ele tinha naquela época, se eu não me engano, se chamava Celta. Era um carrinho pequeno. E ele andava, não com pouca gasolina, ele andava no cheiro da gasolina. Você já andou no cheiro da gasolina, que não tem nem gasolina, é só o cheiro da gasolina. Ele andava e eu olhava aquele medidor da gasolina e nós ali com ele andando pela cidade, indo da casa dele até a igreja, e ele falando comigo e falando sobre as coisas da vida e tudo. E eu disse: Coraiola, nós temos que parar e abastecer, porque a luz já está acesa há algum tempo, daqui a pouco esse carro vai parar. Ele disse: calma, Luísio, temos que dar oportunidade ao Espírito Santo de nos suprir no sobrenatural. Ele cheio de fé e eu cheio de dúvidas. E ele cheio de fé, e eu disse: Coraiola, o que eu estou dizendo é o seguinte: quem sabe Deus não quer que eu enche o tanque para você. Ele disse: calma, Luísio, eu vou depender do sobrenatural. Louco de fé. E eu sei que num momento meus olhos viam e o medidor subia a 1/4. E sempre era assim, acendia a luz avisando que estava acabando, subia a 1/4. Eu disse: Senhor, eu quero reclamar com o anjo. E o Coraiola me perguntou: por quê? Porque esse anjo é mesquinho, só dá 1/4 de cada vez. Por que ele não enche esse tanque todo? Me deixaria mais calmo, mas esse anjo só enche 1/4, vai 1/4 de cada vez. Eu ficaria mais calmo se ele enchesse pelo menos meio tanque. Mas não, é 1/4. Toda vez era 1/4. E assim, durante todos os dias que eu estive lá, Deus fez. Não me pergunte, porque essas coisas você não explica. Essas coisas é difícil de você contar e alguém acreditar.
Já é difícil. Mas é o quê? No meio da dificuldade é onde Deus manifesta o seu sobrenatural em nossas vidas. E eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou clamando, eu estou pedindo por nossas vidas, por nosso ministério, por cada uma das pessoas aqui da igreja, por todos os desafios, porque hoje quem não tem desafios? E por vezes grandes desafios. Talvez hoje todo o conforto que você tenha é o desconforto de uma pedra. É todo o conforto que você tem. Você já viu que quando você está sobrecarregado, quando você está angustiado, quando você está aflito, nem descansando você descansa? Porque todo o conforto que você tem é uma dura pedra. É tudo que você tem. Mas, deixe-me dizer, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. E Jacó se levantou mudado. Jacó disse, até hoje eu fugia. Agora eu vou em direção à promessa de Deus. Eu vou em direção. E há tantas promessas aqui. Há tantas promessas aqui. Eu estava lendo Gênesis, meditando por causa desse texto que nós iríamos pregar, estamos pregando hoje. E eu estava lendo a caminhada de Jacó, o retorno de Jacó, e diz Jacó, voltando, e os anjos de Deus foram ao seu encontro. Jacó já sabia, Deus está aqui. Por que os anjos de Deus foram ao encontro de Jacó? Porque Deus era com Jacó. Os anjos de Deus estão com você, porque Deus está contigo. E os anjos de Deus irão a você, irão te servir, irão te proteger, irão te guardar, irão ministrar. Os anjos estão para te servir. Eu quero contar mais um testemunho. Estive eu certa vez pregando em um ministério. Nos levaram a pregar lá em Campo Grande. Não, minto. Não era Campo Grande. Era em... Não. No Maranhão. Era no Maranhão, numa cidade no Maranhão. E o pastor me levou a comer na casa de uma irmã que Deus transformou a vida dela. Era uma irmã muito simples, que ficara viúva, com muitas necessidades. E ela clamou a Deus, ela disse, Senhor, ajuda-me. Eu tenho que prosperar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu agora sou uma mulher viúva, sozinha. Não tenho nada. Numa grande dificuldade, a igreja preocupada, ela preocupada, todos preocupados. E ela disse, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. E ela começou a cozinhar e vender quentinhas. E surgiu uma concorrência na prefeitura para todas as quentinhas da prefeitura, e ela foi até lá, e ela entrou na concorrência, e ela ganhou a concorrência. Só que tinha um problema. Ela era sozinha que cozinhava. E agora, como fazer essa quantidade de comidas? Meus irmãos, eu vi, tá bom? Eu vi. E se você não quiser acreditar, você não precisa acreditar. Mas eu vi. Eu entrei naquela cozinha.
E os anjos trabalhavam naquela cozinha. Eu vi colher mexendo comida sozinha. Eu vi isso. Era de dar medo. Era de dar medo. Tá? Você entrava na cozinha, tinha uma colher, essas colheres grandes, numa panela grande, e a colher estava mexendo assim. Eu disse, ou esse negócio está borbulhando demais, está girando essa colher, o que está acontecendo aqui? Ele disse, pastor, olha, não tem explicação. Eu clamei a Deus e os anjos, eu não sabia nem que tinha anjo cozinheiro. Eu não sabia disso. Era uma comida, sem sombra de dúvida, com um toque angelical. Essa comida tinha um toque angelical. E ela venceu. E eu depois me comuniquei com eles e perguntei, me diz uma coisa, continua isso? O dia em que ela teve capacidade de contratar pessoas para trabalhar na cozinha, parou. Era igual a história do maná. Quando eles chegaram na terra, parou. Mas Deus foi fiel. Houve um toque. Ela trabalhou, ela se esforçou, ela fazia tudo. Mas Deus foi fiel. Deus será fiel com você também? Deus será fiel com você também? Milagre não se explica. Milagre não se entende. Você não consegue entender milagre. Você pode até dizer, não, foi isso, foi aquilo, Deus providenciou isso. Livros que tentam explicar as pragas do Egito, que tentam explicar as coisas. Eles tentam, cada um dá mas milagre não se explica, milagre se crê, milagre se vivencia. E nós vamos experimentar milagres e a tua vida será transformada por milagre. Por milagre. Eu me lembro de ter pregado há alguns anos a um grupo de empresários, a maior parte deles falido. Quando você prega para um monte de empresários, todos eles bem de vida é uma coisa, mas quando você vai pregar num grupo de empresários, quase todos falidos, e eu citei aquele copeiro do faraó, que se esqueceu de José, e passado 2 anos, ele se lembrou de José. Ele se esqueceu de José. Diz, quantas pessoas estão assim, se esqueceram delas, mas vão lembrar de você de novo. Vão dizer, só esta pessoa para trazer a solução, e você será chamado. E disse eu essa frase, um casal que lá estava, falido, disse, isso é com a gente, ninguém mais lembra da gente. Se lembrassem da gente. Quando voltaram, eles ligaram para a pessoa que fez o encontro e contaram. Ligaram para nós e usaram estas palavras. Pessoas que há anos não nos buscavam. Nós nos lembramos de você. E eles perguntaram quando? Eles disseram, tal dia, era o dia que eu tinha pregado. E nós dissemos aqui, só eles podem solucionar esse problema. E eles tiveram novos contratos. E prosperaram. Meus irmãos, eu creio de todo o meu coração, como diz John MacArthur, o poder não está no mensageiro. O poder está na mensagem. O poder está nesta palavra. Eu creio nisso de todo o meu coração. Muitos ministros, infelizmente, têm se apropriado de um poder que não lhes pertence.
Esse poder está na palavra, nas promessas das Escrituras. E Deus zela pela sua palavra para a fazer cumprir. E você será abençoado. Você que nos ouve, que nos assiste pela live, será abençoado. Vocês que estão aqui serão abençoados. E eu quero orar por vocês. Eu quero clamar a Deus a favor de vocês, a favor de nós todos. Talvez tanto tempo. Nós não sabemos o que pode acontecer na vida de vocês. Não limite. Não limite o que Deus pode fazer em sua vida. Você poderá ser buscado, você poderá ser procurado, você poderá ter ideias, se tornar um empreendedor. Conheço tantos testemunhos de homens e de mulheres que abriram seu coração para Deus e obedeceram o que Deus lhes orientou. E algo extraordinário aconteceu em suas vidas. Conheço a história na igreja de um conhecido nosso, no exterior, um engenheiro, um homem com uma vida equilibrada, bem, começa no meio do culto a ouvir uma palavra de ser empreendedor, de ser corajoso para fazer o empreendimento que Deus colocasse em seu coração, que Deus queria abençoar vidas. E ele começa a inexplicavelmente a ter em sua mente uma receita de pão. E começa a ver várias receitas. Pão. Ele diz, que coisa louca é esta? E o pregador do púlpito chega e diz o que lhe causou espanto: se Deus mandar você fazer pão, faça pão. Assustado, aquele homem diz, bem, então, tá. Hoje ele é o dono da maior rede de padarias de sua nação. Como engenheiro, ele nunca seria tão rico como padeiro. Deus é estranho. Deus fez algo extraordinário e Deus fará algo extraordinário na tua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Deus há de nos abençoar de maneira extraordinária. A Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A crise pode vir à direita, a crise pode vir à esquerda, pode derrubar 1000 e 10.000, mas você não será derrubado no nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, Senhor nosso Deus. Nós queremos orar pelos nossos irmãos, nós queremos te pedir, abençoa a vida, abençoa o ministério, abençoa, Senhor, os recursos, abençoa os teus filhos, Senhor, de maneira que todos eles sejam prósperos, que enriqueçam, que tenham em abundância. Senhor nosso, vivemos dias tão difíceis. Nós queremos ser abençoados e queremos ser tão abençoados que possamos ser abençoadores. Queremos ser tão abençoadores que nos tornemos a própria bênção. Senhor, que a bênção de Abraão, que a bênção de Isaac, que a bênção de Jacó seja sobre as nossas vidas.
É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai, e amém.